Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Givanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Esta é a nossa lição, a promessa de cura divina, lição de número 6, um tema muito importante e está dentro de um contexto que vale a pena estudar, porque estamos vivenciando dias em que existem muitas pessoas que não creem mais no poder de Deus, no poder da cura. E que Deus, ele pode realizar milagres em nossos dias. E a Escritura nos mostra que o Senhor é o mesmo, a sua palavra é a mesma, que Deus não mudou. Outros que exigem milagre demais, a ponto de querer conduzir o processo num campo místico, o desprezo à medicina e o valor de cada coisa no seu lugar. Então, esta lição, a promessa de cura divina, ela vai nos levar a uma reflexão profunda acerca do que é a promessa da cura, onde o Senhor está operando, como ele opera e por que ele opera. De igual modo, qual o papel da medicina nesse processo da cura? Devemos consultar os médicos, buscar os médicos ou não? Devemos apenas buscar o campo da fé? Qual o caminho correto a seguir? Então, sem mais delongas, vamos à nossa lição, a promessa de cura divina. Existem dois grupos, naturalmente, aqui no Ocidente principalmente, que estão interpretando as Escrituras. Uns que são considerados os continuistas, que creem que Deus ainda cura, que ainda opera, que os sinais e maravilhas ainda acontecem, e os cessacionistas, que não creem em nenhum tipo de cura. De que lado você está? Nós vamos seguir de acordo com as Escrituras, porque os dons foram dados pelo Espírito Santo, e eu vou começar dando 8 razões pelas quais a promessa de cura está nas Escrituras Sagradas. A promessa de cura, primeiro, diz respeito à obediência à lei de Deus. Nós podemos ver de forma nítida nas Escrituras que o Senhor entregou a sua lei para o seu povo, os seus mandamentos. E nessa lei, ele exige algo do seu povo, já que exigia obediência para ambos os lados. E ele diz assim, no livro do Êxodo, capítulo 15, quando ele tira o povo do Egito, após o cântico de Moisés, após o cântico de Miriam, vai dizer assim, capítulo 15, versículo 26, e disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante de seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, da qual eu enviei sobre os egípcios. Eu sou o Senhor, aquele que cura vocês, aquele que sara vocês. Ele é o Yahvé Rafá, o Deus que cura. Mas ele exige do seu povo dar ouvidos aos seus mandamentos e guardar seus estatutos. Então ela está condicionada à obediência da lei que Deus diz que vai curar e não vai trazer sobre eles nenhuma das enfermidades que colocou sobre os egípcios. No capítulo 23 do livro do Êxodo, ainda desse mesmo livro, versículo 25, 23 e 25, nos diz assim, adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Então ele se compromete. Adorem o Senhor.
É o chamado a adorar o Deus de vocês. E ele vai abençoar o pão e vai tirar as enfermidades. Quer dizer, quando o povo obedece a Deus, cultua a Deus e honra a Deus, então o resultado é esse: a bênção sobre o pão, a bênção sobre a saúde. Em Deuteronômio, capítulo 28, Deus faz um pacto com o seu povo antes de entrar na terra de Canaã. E o pacto é um chamado, é uma aliança de prosperidade. Mas para isso há uma condição. Capítulo 28, versículo 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Versículo de número 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Versículos 22, depois 27 e 28. 22. O Senhor os ferirá com fraqueza, febre e inflamação, com calor ardente e seca, com crestamento e ferrugem nas plantas, e isto os perseguirá até que vocês pereçam. Agora 27 e 28. Ele diz: o Senhor os ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira. E disso vocês não conseguirão se curar. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Veja o juízo para aqueles que não obedecerem nem guardarem os mandamentos do Senhor. O Senhor oferece prosperidade para o seu povo, desde que obedeçam a sua palavra. Assim sendo, a promessa de cura diz respeito à obediência à lei de Deus. Segundo, é uma resposta da fé. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos. Pedro e João foram ao templo e ali havia um homem mendigo que era deficiente. Eles o curaram. E o texto sagrado diz, capítulo 3, versículo 16. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo bem e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Ou seja, a fé é quem traz a cura. Uma resposta de fé. Capítulo 14, versículo 9, do mesmo livro de Atos dos Apóstolos. Agora já é Paulo na Ásia Menor, na Licaônia, capítulo 14, versículo 9. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. No capítulo 6, versículo 8 do mesmo livro, Atos dos Apóstolos, 6 e 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O que eu quero chamar a atenção aqui é que essa fé tanto pode ser do pregador, como pode ser do receptor da cura. Tem horas que somente a fé de quem vai orar é que vai funcionar. E tem horas que a fé é exigida daquele que está precisando do milagre. E Paulo, vendo que tinha fé. No caso de João e Pedro, eles que creram no nome de Jesus e oraram: eu não tenho prata nem ouro, mas que tem isto te dou. Então, dependeu da fé de Pedro e João. Aqui no caso de Paulo, dependeu da fé do homem. Então, essa resposta da fé pode ser ou de um lado ou de outro. Não podemos determinar que tem que ser sempre de quem vai orar. Que quem ora precisa ter fé, mas nem sempre
a fé do outro é exigida. Então, há casos de casos aqui, para não estabelecer uma regra que vai depender da fé de quem ora e da fé de quem recebe, né? Jesus curou muita gente, inclusive, que nem tinha fé e nem voltaram para agradecer. A vinda do Messias é outra questão que diz respeito à cura, porque estava profetizado em Isaías 35 que uma das características da chegada do Messias seria essa. Então, Isaías 35, 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como a coça e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A promessa da vinda do Messias é anunciada com poder de milagres e curas. No capítulo 11 de Mateus, não está registrada aí essa referência, mas me vem à memória agora, eu queria compartilhar com você. Os discípulos de João Batista foram enviados por ele para perguntar a Jesus se ele era o Messias ou deveria esperar por outro. E Jesus responde para eles, capítulo 11, versículo 4 e 5. Então Jesus lhes respondeu, volte e anuncie a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Digam isso a João. Eu sou o Messias e a prova são os sinais da cura entre nós e a pregação do reino de Deus. Então, a chegada do Messias é a chegada da cura. Então, diz respeito à cura, à vinda do Messias. Outra característica da promessa da cura diz respeito à vinda do Espírito Santo. Jesus disse que quando ele fosse glorificado, ele enviaria o Espírito. E a prova que o Espírito veio eram os dons do Espírito na igreja. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Se a igreja é o templo e morada do Espírito, e se o Espírito Santo está na igreja, então esses dons estão à disposição da igreja. E o que o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, é justamente isso aqui, 12 e 9. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar. Existem dons de cura dentro da igreja, porque a igreja é templo e morada do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estando na igreja, os dons precisam estar na igreja. Outra característica da promessa de cura diz respeito, porque o Senhor promete curar, ele se compromete em curar, porque ele deseja curar, porque está dentro da sua vontade, dos seus propósitos. Um deles é a grande comissão da igreja. O ID de Jesus, a pregação, a proclamação do Evangelho, ela envolve também os milagres que mostram a glória do Senhor, revela o poder do Senhor sobre o poder das trevas e desperta a esperança em dias melhores. É uma evidência clara do reino de Deus entre os homens. Marcos capítulo 16, versículo 18. Jesus disse assim, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, no local em que Jesus ordenou ir, fazer discípulos, batizar, também ordenou a curar. Então, é dever da igreja cumprir a grande comissão, fazendo tudo aquilo que está dentro da grande comissão. Não pode desprezar nada da grande comissão. O poder da palavra também. Isso que a pregação ela é importante e muitas pessoas são curadas durante a exposição da palavra. Há momentos de cura, sem nenhuma oração, sem nenhum chamado, só pelo fato de ouvir e crer e ser curado.
a exposição da palavra. Veja o que diz o Salmo 107. Salmo 107, para saber que a palavra é de Deus. Se é de Deus, então ela traz saúde para o corpo também. Salmo 107, versículo 20, que diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhe era mortal. Então, Deus envia a sua palavra para sarar o seu povo, para curar o seu povo. Provérbios capítulo 13, versículo 17, nos diz assim, 13 e 17 do livro de Provérbios. A importância da exposição da palavra, da pregação, da comunicação, é que há momentos, não significa que toda vez que pregar haverá cura física, mas também pode acontecer. 13 e 17 de Provérbios diz: o mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Sétimo, a promessa de cura diz respeito à evidência da ressurreição de Cristo. A prova que Jesus ressuscitou é a experiência com os milagres, que ele está na igreja, que ele está com a igreja, e aquilo que ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E para provar que ele ressuscitou e está com a igreja, ele opera na igreja. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a cura do coxo da porta do templo, da porta formosa, Pedro nos diz nos versículos 15 e 16, 3, 15 e 16, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Esse homem só está curado porque vocês mataram o autor da vida e Deus o ressuscitou. E a fé no nome dele agora produz cura. No capítulo 4, versículo 10, mais uma vez é corroborada a ideia da cura e a ressurreição. Saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Então, a cura na igreja, ela dá evidência que Jesus ressuscitou e está vivo para todo o sempre. E a cura, a promessa de cura diz respeito ao futuro eternal. Ela não se limita apenas a este tempo, não que haverá na eternidade enfermidades, mas que essa é a promessa de Deus, que viveremos sempre com saúde. Então, ele apresenta de forma simbólica no Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Estou até pensando na eternidade, há uma proposta de cura. Objetivos da lição. A nossa lição tem 3 capítulos e cada um está subalternado a um objetivo. O primeiro, explicar biblicamente a promessa de cura divina. Segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Então vamos à nossa lição. O nosso textuário nos diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus
e oprimido. Isaías 53:4. Isso é um texto belíssimo, é um texto messiânico no profeta Isaías, que tem duas características, duas dimensões. A primeira delas é a dimensão natural. Quando diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores, tem uma dimensão natural, física, comum, real. E isso se cumpriu literalmente nos dias de Jesus. Veja, em Mateus capítulo 8, versículo 17, esse texto vai se repetir na lição mais de uma vez, 8:17 diz assim: Vendo Jesus muita gente, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Após Jesus curar algumas pessoas, ele diz que está se cumprindo o que foi dito no profeta Isaías, que ele levou as nossas enfermidades e curou as nossas dores. Mas esse texto também tem uma dimensão espiritual, trata-se da dor promovida pelo pecado sobre a alma, o sofrimento da alma no cativeiro, que a doença representando o próprio pecado. E na primeira carta de Pedro é citado esse mesmo texto de forma espiritual. Veja só, que é a cura espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então, ele está falando de conversão, de salvação, de regeneração. E aqui ele aplicou o mesmo texto numa dimensão espiritual. Nós podemos ver que existem as duas dimensões. A gente vê aqui no profeta Jeremias, ele falando para o povo de Jerusalém, então usa como metonímia a própria cidade de Jerusalém, para retratar o pecado como uma doença. Jeremias 30, 12, 13, depois 15 e 17. Capítulo 30, versículos 12 e 13. Porque assim diz o Senhor, a sua ferida é incurável, o seu ferimento é grave. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio nem cura para a sua ferida. Versículo 15. Por que você grita por causa da sua ferida? Essa sua dor é incurável, por causa da grandeza de sua maldade e da multidão dos seus pecados é que eu fiz estas coisas. Versículo 17. Porque restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram você de repudiada, dizendo, é Sião, ninguém mais pergunta por ela. E a gente vê que aqui está tratando do pecado no sentido da enfermidade, no sentido espiritual, que é o pecado. É a maldade humana presa na alma. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós temos um texto fantástico em que essas duas dimensões estão presentes e mostra o interesse de Jesus em curar primeiro a doença do pecado. Marcos, capítulo 2, versículo 5, que diz: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. 4 homens levaram o paralítico numa maca para Jesus. E quando Jesus olhou para ele, a primeira coisa que ele disse, filho, os seus pecados estão perdoados. A primeira enfermidade é a espiritual. Versículos 9 a 11 do mesmo capítulo. O que é mais fácil dizer? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leite e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico,
Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Então Jesus cura para provar que ele tem poder para perdoar pecados. Primeiro a cura espiritual, depois a cura física. Verdade prática. Jesus, o médico dos médicos, é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Ele avisou no Evangelho de Lucas, que foi escrito por um médico, no capítulo 4, no primeiro sermão, na sinagoga de Nazaré, depois de ler o texto sagrado do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração na vida, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus foi ungido para curar, para libertar. Jesus foi ungido para operar sinais no meio do seu povo. No versículo 23 ele diz: Então Jesus diz: Sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Veja a expressão de Jesus: vai chegar o dia que vocês vão dizer: médico, cura-te a ti mesmo. Jesus é o médico dos médicos. Ele usa essa expressão. No capítulo 5 de Lucas, versículo 17, diz assim: 5 e 17. E aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder de Deus, o Espírito Santo, estava com Cristo para curar. Porque os sinais, os milagres revelam que o reino de Deus está entre nós. A nossa introdução, ela nos diz: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra, efetivada por ele, nos autoriza a clamar pela cura divina. Então, nesta lição, veremos que no plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário. Jesus cura, sim. Nós cremos nisso. A promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53, que diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, é a nossa leitura bíblica em classe. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. O profeta começa falando do surgimento de Jesus no meio do seu povo em Nazaré da Galileia. Ele foi surgindo como uma raiz numa terra seca, que ninguém esperava nada bom vindo de Nazaré. E aquela raiz na terra seca vai surgindo e vai crescendo, o pequeno ramo, não chama a atenção de ninguém numa terra seca. Não tem beleza nenhuma para atrair essa planta numa terra seca. E ele foi surgindo como uma raiz na terra seca, não tinha parecer nem formosura, não tinha beleza nenhuma para chamar a atenção esse pequeno ramo, o tronco de Jessé. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos dele caso algum. A vida de Jesus como carpinteiro, filho de carpinteiro, conforme Marcos 6:3, era tão simples, uma vida de labuta, de trabalho no dia a dia. Não chamava a atenção de ninguém, não havia nenhuma pompa nas roupas de Jesus.
nem um reflexo de glória humana. Era naquela simplicidade. Ele foi surgindo, não atraía a atenção de ninguém. Alguns atribuem isso aqui diretamente à cruz, mas o texto não está fazendo referência à cruz de imediato, porque fala do trabalho dele, homem experimentado nos trabalhos. Trata-se do dia a dia, como Jesus foi surgindo na pequena aldeia. No dia que ele leu em Nazaré, aos 30 anos, ele entrou na sinagoga e leu o texto, eles olharam para o outro e disseram: "Isso não é o filho de José e Maria? Ele está dizendo isso." Não tinha nada em Jesus que chamasse a atenção de imediato. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja que o texto que diz que ele levou as nossas enfermidades, Jesus está apenas no início do seu ministério em Cafarnaum, quando ele faz a cura e diz que se cumpre o texto de Isaías. Não é na cruz. A cruz é a consumação de todo o projeto divino, de poder escancarar essa graça para toda a humanidade, né? De efetivar todo o projeto divino na cruz. Mas é durante o processo que é lido esse texto, é registrado por Mateus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O homem não tinha paz com Deus. E o castigo que nos traz a paz, alguém foi castigado para nos trazer a paz. Estava sobre ele e não sobre nós, que precisávamos. Veja a bondade da profecia messiânica de Isaías. O Messias sofredor que assumiu o nosso lugar. A profecia de Isaías apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Isaías ele está mostrando do nascimento à ressurreição de Cristo a história. Ele não está apenas tratando de um momento, mas de toda a trajetória. Ele vai citar no capítulo 7, inclusive, o anúncio do nascimento de Jesus. Uma virgem conceberá. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então ele está tratando que ele surge na terra e não chama a atenção de ninguém, vai crescendo esse galho, até se transformar na árvore da redenção. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Não significa que qualquer pessoa que confessar o Cristo será curado, mas ele tem a garantia da cura em Cristo por meio da redenção do corpo. Jesus disse a Marta que quem escutasse a sua palavra e cresce não morreria. E todo aquele que vive e crê jamais morrerá. Mas como assim? A morte não vai nos pegar, nos vai estragar, levar para a sepultura, o nosso corpo será reduzido a nada, mas isso não significa o fim, nem a morte eterna. Nós ressuscitaremos assim como ele ressuscitou, e o mesmo poder, o mesmo Senhor nos ressuscitará. Então, é a garantia em Cristo da saúde plena. Não necessariamente que quem confessar Jesus tem que ser curado, e está garantido que ele vai ser curado. Assim precisaria fechar os hospitais e não aceitar nenhuma morte de doenças para ninguém, que a primeira consequência do pecado é a morte, e a morte ela é movida pela consequência das doenças, na maioria das vezes, a não ser que seja assassinato ou acidente. Então, todo ser humano é mortal, não há homem que não morra. Então, isso está garantido. A salvação plena significa também uma cura plena, mas escatológica. Pode ser que recebamos alguma cura aqui durante o trajeto, mas não necessariamente que seremos sempre sarados e não vamos ter enfermidade nenhuma. Né? Não se trata disso, mas temos a garantia em Cristo Jesus da cura plena, da saúde plena nele.
A saúde para as nações está nas folhas da árvore da vida. O cumprimento profético do ministério de Jesus, o poder do Messias para curar. O texto bíblico de Mateus 8, 14 a 17 apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Em seguida, ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estavam escravizados pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. O evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse, que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele aplicou no campo físico, literal, objetivo. Mas, quando ele diz para que se cumprisse o que foi dito, então ele está dizendo que se cumpriu em Cristo, na sua primeira vinda. Não significa que isso aqui vai dar continuidade, e pode significar que pode dar continuidade. Mas os sinais messiânicos que o Messias estava entre nós se cumpriram todos. Agora nós temos os sinais que o Messias ressuscitou, a cura como um sinal de ressurreição. Mas o texto de Isaías, ele se estende em Pedro numa aplicação espiritual, percebe? E esse relato mostra que o plano de salvação de Deus leva em conta também a cura divina dos enfermos. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. A Bíblia nos mostra que os apóstolos curavam. Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Autoridade de Jesus para seus discípulos. Em Marcos, ainda do mesmo capítulo 10, versículo 8, Jesus diz: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, Jesus tem essa autoridade, passa essa autoridade, delega essa autoridade para os discípulos. Isso é a primeira comissão antes da ressurreição. A segunda repete a mesma proporção. No capítulo 6 e 13 de Marcos, vai nos dizer que acontecia assim: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aqui é o único texto dos evangelhos que diz que os apóstolos, os discípulos, ungiam os enfermos. Alguns querem atribuir que esse óleo diz respeito a uma questão terapêutica, medicinal, mas o texto não diz isso. Diz que Jesus foi ungido para curar e agora eles estão ungindo para curar. Ainda em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, ele vai dizer assim: estava instituído a ordem eclesiástica do Novo Testamento é presbíteros e diáconos, apóstolos, presbíteros e diáconos, somente isso. O bispo é o presbítero-chefe. A palavra presbítero quer dizer ancião, o mais maduro, o mais qualificado, o mais velho. Ela tem a ideia de falar daqueles que estão na liderança. Então, o Novo Testamento reconhece presbíteros e diáconos. É o que se chama hoje de pastores. E o capítulo 5 da carta de Tiago diz assim, versículos 14 e 15. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. O segredo não está no óleo, está em nome do Senhor. E a oração da fé, não é o óleo, é a fé, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes serão perdoados. Então, existe uma série de elementos importantes aqui.
oração com fé e confissão de pecados. E a unção pelos presbíteros. Se essa unção estivesse dada a qualquer um, a qualquer pessoa, não precisava Tiago ensinar, chame os presbíteros. Chama o irmão da igreja, chama qualquer um. Mas ele mandou chamar as autoridades. Então fica claro que ele está tratando de um princípio de autoridade aqui. Então não está dado a qualquer um pegar óleo e sair, nem está dando banho de óleo em ninguém. Tem que ter fé, tem que ter confissão, tem que ter submissão ao que está na palavra de Deus. Chama os presbíteros. A origem das doenças no Éden. Nós sabemos que tudo parte da queda, do pecado original. Foi ele que trouxe tudo para junto do homem. O homem, ele foi criado em perfeito estado. O homem e a mulher. Mas a queda trouxe todos os males para a humanidade. Capítulo 3 do Gênesis diz assim, 19 a 21. No suor do seu rosto você comerá, Deus diz para Adão, o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, ao pó voltará. Para voltar ao pó, tem que gemer com as doenças, com o sofrimento, com a dor. E o homem deu à sua mulher o nome Eva, por ser a mãe de todos os seres viventes. E o Senhor, Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. O versículo de número 17, Deus diz assim: E a Adão disse, por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, o pecado original, a queda, trouxe todo tipo de males sobre a humanidade, todo tipo de doenças. O inevitável aconteceu. A única saída agora é o Calvário. A cruz de Cristo, a cura do pecado, está no Calvário. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário, pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. E a solução para o pecado é a morte de Cristo na cruz. Quais as consequências do pecado, do advento da doença, a chegada da doença? Quais as consequências? O pecado atingiu a natureza humana em todos os aspectos. Romanos 3, de 9 a 12, nos mostra que o pecado ele deteriorou o homem em todas as áreas da vida. Isso se chama de depravação total. Então, o capítulo 3, 9 a 12, vai nos dizer de forma clara o que se conclui. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviarem e juntamente se tornarem inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele as tem cheia de maldição e amargura, os pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Veja que o ser humano caiu num estado total de depravação. E isso gerou que a redução da vida, o ser humano vivia de forma longeva. A arqueologia tem demonstrado que os antigos, os sumérios, tinham a data dos homens uma data bem maior do que o que a Bíblia mostra. Bem mais, aí é o que se chama de exagero, que o homem vivia... O homem que mais viveu na Bíblia foi Matusalém, e ele não viveu 1000 anos. Ele não chegou a viver 1000 anos.
E os achados arqueológicos mostram, na crença antiga dos povos, que eles viviam 20 mil, 30 mil anos. Aí é muitos anos. Veja como essa ideia da longevidade faz parte da história humana. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Sete, o filho dele, 912 anos. Enos, 905 anos. Mas depois a gente vai vendo que 930, 912, 905 foi diminuindo. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma que a expectativa de vida mais curta, a duração de nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, versículo 10. A redução da vida. E isso se dá também pelo surgimento de várias doenças. Você pode ver em Jeremias, capítulo 51, como Deus mostra doenças que não significa aqui incuráveis para Deus, tá certo? Mas tem doenças que para o homem são incuráveis. E elas têm surgido, doenças que o homem não consegue encontrar a cura. Somente Deus pode curar, mas para o homem são incuráveis. Jeremias 51, versículos 8 e 9. Diz o texto sagrado. Repentinamente a Babilônia caiu e ficou arruinada. Chorem por ela, tragam um bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Queríamos curar Babilônia, mas ela não sarou. Deixem-na, que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Então ele fala que a Babilônia foi acometida por uma doença que trataram com bálsamo, mas não houve cura para ela, doenças incuráveis. E isso reflete, embora o texto esteja tratando de doenças espirituais, como prostituição, idolatria, imoralidades, profanação, violência, são doenças incuráveis. São os reflexos do pecado na alma humana, no aspecto prático. Mas há literalmente no mundo doenças incuráveis para o homem, mas não para Deus. A consequência do advento da doença é tudo isso. Redução da vida, doenças incuráveis. Agora, a proliferação de doenças. Existem doenças físicas no corpo e doenças mentais que atingem a área da mente. Você vai ter doenças cardíacas, diabetes, câncer, a gangrena, são doenças que atingem o aspecto físico do ser humano, que pode levá-lo à morte, pode levá-lo à cama, ficar em estado paralisado por conta dessas doenças, limitar a sua vida, seu alimento, tudo na vida do homem será podado a partir dessas doenças. E existem doenças mentais, o Alzheimer, que gera esquecimento, a depressão, que leva a pessoa a ficar inútil, se sentir inutilizada dentro de casa, criar um conceito de si mesmo que não tem forças. Isso leva até ao suicídio, a demência. Então, tem muitas doenças mentais. E isso é tão forte que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela decidiu classificar a velhice como doença em 2019. No entanto, houve protesto no mundo todo que a velhice não era doença. A velhice era vivenciada com doença, mas não era doença. E o resultado é que em 2022 eles removeram isso do seu conceito de doenças. Removeram. E senilidade é que assumiu o lugar de doença. Senilidade. Que são as fraquezas da velhice, as limitações que chegam. Mas existem doenças nesse campo físico, no campo mental. Existem também doenças do campo espiritual. Por exemplo,
O Evangelho de Lucas nos mostra, isso aqui é um caso, não coloquei aí no slide, mas eu vou citar agora, citar o texto, em que Jesus entra, está na sinagoga, capítulo 13, diz assim, num sábado, 13, versículo 10 em diante, 10 a 12. Num sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Mas isso aqui não é um texto para generalizar que toda enfermidade é um espírito. Essa é uma concepção errônea, estranha e antibíblica, que a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Pegar esse texto e transformar numa doutrina que toda doença é um espírito de enfermidade é uma desonestidade com o texto e falta de compreensão da palavra e de interpretação bíblica, que é um caso extra que acontece. Então, existem espíritos de enfermidades também, doenças na área física, mental e espiritual, que é uma delas, e que tem influência sobre o campo físico, mas ela é de ordem espiritual, era um espírito de enfermidades. Então, a busca pelos médicos não é reprovada, não é condenada, mas é estimulada pelas Escrituras. Porque Deus, ele que dá o conhecimento, o saber, a ciência, a sapiência aos homens, ele deu o dom da medicina para que pudesse ajudar muitas pessoas a saírem do sofrimento. Por que devemos desprezar a medicina? Estamos desprezando os dons de Deus? Estamos desprezando um dos caminhos que Deus criou para a cura? E a medicina é um dom de Deus. Então, precisamos considerar a medicina. Agora, se não conseguiu por esse meio, então vai ter que suplementar com sempre todo o serviço, seja buscando os médicos, a medicação, tem que colocar a fé na frente, o Senhor na frente. O rei Asa desprezou Deus e confiou somente nos médicos, cometeu um grande erro. Precisamos confiar em Deus e buscar os médicos como instrumentos de Deus, mas não os médicos como sendo o próprio Deus da cura. Foi o erro do rei Asa. Nós podemos ver no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 7, que um homem é ferido, adoece e ele precisa se tratar. Então, capítulo 20, versículo 7. Esse caso é tão importante que ele é citado em mais de um livro da Bíblia. Capítulo 20, versículo 7, que diz assim. Isaías, que é o profeta de Deus, disse para o rei Ezequias. Isaías disse mais, pegue uma pasta de figos, eles apegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Quer dizer, ficou curado de úlceras com pastas de figos. Isso é uma medicação, foi dada. Não desprezou a medicina. Veja que coisa linda. Capítulo 8 do mesmo livro, versículo 29, voltando agora, 8 e 29. Então o rei Jorão voltou para Jesiel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jesiel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Então se feriu, adoeceu, a doença tomou conta dele, e ele foi se tratar em Jesiel, aonde tinha mais possibilidades de cura, pelo clima e pelos médicos e a medicação da área. Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. Desde Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina, eu sou o Senhor que sara, Yahvé Rafá. Então fica notório
e deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, em Mateus 9, 35, 36, teve grande compaixão delas. Ou seja, Jesus chorou com a morte de Lázaro, Jesus sentiu compaixão da viúva que ia sepultar o seu filho. Jesus tinha compaixão das pessoas, por isso as curavam. Então está dentro do sentimento divino a cura. Veja que, que a empatia que ele tem pelos enfermos e ao sentir compaixão, ele as cura, ele as liberta. Cristo cura sim. Jesus cura. E por que ele cura? O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por que não estamos vendo curas com frequência? Olha, quando se vai aos médicos e recebe a orientação correta e a cura, é Deus que está curando. Não significa que tem que ver todas as curas. Aliás, quem vê a cura? Ninguém. Você vê o resultado. A pessoa diz, fui curada. Eu estou vendo. Eu estou livre dessa doença. Eu senti, fui curado. Você não vê. Você sente o resultado. Porque a cura, ela é algo sobrenatural. Nem a cura dos médicos é visível. Eles tratam, passam a medicação, eles acompanham os resultados. Mas não dá para ver a cura, porque é algo interior. É Deus que cura os tecidos, que restaura as células. É Deus que renova o corpo, a pele. É Deus que faz toda a ação sobrenatural. Então, o que podemos fazer para receber a cura? Primeiro, crer. Crer. O crer é fundamental. É necessário que todo que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele galardoa, recompensa aqueles que o buscam. Pode buscar, crendo nele, a cura, e Ele vai recompensar. Em Lucas capítulo 8, versículo 48, Jesus responde para uma mulher que sofria 12 anos. Jesus lhe disse, filha, você foi salva, porque teve fé, vá em paz. A outra tradução diz, filha, você foi curada. Esse salva aqui é curada. Vá em paz, você está curada, vá em paz. É preciso pedir. Não podemos querer, desejar e não buscar. 11:24 de Marcos diz assim, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. É preciso crer, é preciso pedir crendo que Deus fará. É preciso persistir, porque a ordem para o povo de Deus é nunca esmorecer, mas persistir em tudo que faz. Romanos 12:12 diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, é persistir, é perseverar. É preciso procurar os médicos. Por que devo procurar os médicos? Porque Jesus, o médico dos médicos, foi quem disse, no capítulo 9 de Mateus, versículo 12. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, os sãos, os curados, não precisam de médico, e sim os doentes. Então Jesus disse que os enfermos precisam de médicos. Foi isso que ele disse. Em 1 Timóteo 5:23, Paulo ordena a Timóteo colocar um pouco de vinho por conta das enfermidades constantes no estômago, dores estomacais, por conta das águas salobras de Éfeso. Então, Paulo estimula Timóteo a tomar uma medicação, porque o vinho era cicatrizante, era curativo. O vinho foi utilizado por muito tempo, até a Idade Média, como medicamento para muita coisa. Enfim, nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação
e a cura divina. O nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. E por isso devemos nos dirigir a ele com humildade e fé, perseverança, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo, porque Jesus Cristo cura, sim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço.